Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E hoje eu quero concluir o estudo da semana passada. Nós temos apenas um capítulo para estar lendo do livro de Gálatas, mas iremos iniciar também em Efésios. Então, fique comigo aí, fique com os nossos colaboradores e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Como eu sempre digo, eu me baseio nos estudos somente na Bíblia. Eu uso aqui a Bíblia do João Ferreira de Almeida. A minha Bíblia é do ano de 1995, é uma Bíblia corrigida, onde ela tem várias referências. E é sobre isso que eu sempre falo. Não uso outros livros, outras leituras, não falo sobre livros apócrifos, apenas falo sobre o que está na Bíblia. Portanto, se você tiver uma Bíblia aí com um ano diferente de tradução, de um autor diferente, o contexto será o mesmo. Apenas a tradução que está nela é que pode estar um pouco diferente. Vamos iniciar nosso estudo para a conclusão do livro de Gálatas, no capítulo 6, onde o título diz assim: As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então nós vemos aqui, já no versículo de número 1, que Paulo está falando sobre uma questão de uma pessoa dentro do nosso ministério que acabou cometendo um deslize. E não é ali um pecado grave, mas um deslize que tem que ser ele repreendido, que tem que ser conversado. E Paulo deixa bem claro sobre essa questão, que uma pessoa que comete esse tipo de deslize, de forma alguma tem que ser afastada definitivamente do seu cargo, mas ela deve sim começar a tomar mais atenção em todas as coisas que ela tem feito. E Paulo fala em repreensão. Essa pessoa tem que ser repreendida, ela tem que ficar mais atenta em suas atitudes. E nós vemos muito nos tempos de hoje acontecendo isso, onde muitas vezes algumas lideranças passam a mão na cabeça da pessoa e não repreende. E Paulo não está falando sobre isso. Você tem que repreender, deve afastar essa pessoa por um tempo determinado, mas não tirar ela de todos os seus afazeres, para que ela não fique excluída de todos os processos dentro do ministério. Vamos continuar aqui no versículo 2, que diz assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós estamos vendo que Paulo deixa bem claro. Quando ele fala em levar as cargas uns dos outros, é que nós temos que nos colocar na situação desse irmão. Temos que ver os motivos que levaram ele a cometer tal ato. Temos que colocarmos na sua condição para saber o que foi que aconteceu e não julgá-lo, já condená-lo, sem antes termos uma consciência de quais os motivos o levaram a cometer tal deslize. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não outro, porque a cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens, com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, olha aqui o que Paulo está falando sobre essas questões. Quando ele fala sobre levar as cargas um dos outros,
ele diz que inclui ajudar os necessitados em termos de enfermidade, tribulação, aperto financeiro. É possível que Paulo tivesse em mente o sustento de missionários e mestres. Carregar o fardo de uma outra pessoa é quando você sabe, tem conhecimento de um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que hoje nós temos muito assim ainda. Pessoas que largam seu emprego e vivem da obra, mas são pessoas honestas, são pessoas que verdadeiramente fazem a obra e precisam desse auxílio da igreja. Como esta pessoa, ela não tem um seguro-desemprego, ela não paga um INSS, ela não tem uma outra fonte de renda, se caso acontecer, porque isso pode acontecer, porque nenhum homem de Deus, já falei sobre isso, nenhuma pessoa que prega a palavra está imune a ficar enfermo, está imune a ficar doente. Então, se essa pessoa vier a estar de cama por uma determinada enfermidade e não pode fazer a obra, ela não estará recebendo nada para auxiliar os seus gastos dentro de sua casa. E essa pessoa ela pode ter esposa, ela pode ter filhos, e ele tem que colocar mantimentos, tem que dar auxílio. E como que será feito se ele não está podendo mais fazer a obra de Deus? A igreja tem que auxiliar, a igreja tem que tomar esses cuidados. E é isso que Paulo está falando, é isso que Paulo está deixando bem claro aqui, que nós, como lideranças, se temos alguém dentro da igreja que toma esta linha de trabalho, de obra, e está passando por dificuldade, nós temos por obrigação de auxiliar esta pessoa. Não podemos virar as costas de forma alguma. Não é porque ele participa menos dos cultos conosco, mas ele está fazendo uma obra itinerante. Ele está sempre de uma igreja a outra, passando de cidade em cidade, passando de estado em estado, indo muitas vezes até fora do país, mas ele congrega conosco. Então nós temos que auxiliar esta pessoa, não podemos deixar de forma alguma. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Porque o que semeia, no número 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos e não o veremos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Acabei de falar sobre essa questão aqui. E Paulo ele deixa bem claro, reparta com aquele. É dever de todos que recebem o ensino da palavra de Deus ajudar a manter materialmente aqueles que lhe ensinam a palavra. Dentre os que são dignos desse sustento estão os fiéis pastores, obreiros, mestres, evangelistas, missionários. Deixar de prover seu sustento quando há recurso disponível é semear egoísmo na carne e ceifar a corrupção. Dar àqueles que ministram a palavra faz parte do cumprimento desta ordem. Fazei bem aos domésticos da fé, porque a seu tempo ceifaremos tanto o galardão como a vida eterna. Então nós estamos falando aqui de auxiliar aqueles que são domésticos da fé, aqueles que pregam a palavra, aqueles que vivem da obra, os que são verdadeiros, pois há muitas pessoas, infelizmente, que largam um bom emprego, que largam um salário para falar que vai viver da obra. Mas ali não foi um chamado de Deus, pois todos têm um chamado, mas isso acontece dentro do tempo correto. E muitas pessoas se adiantam com esse chamado, se adiantam com essa posição para parar de estar fazendo um trabalho braçal, para parar de estar ali sendo colocado numa posição, muitas vezes até de humilhação, para estar vivendo da obra. Então nós temos que compreender que não são todos que estão dentro do chamado nesta forma. Temos que ver essa questão também. Temos que ser muito sábios e inteligentes. Vede com
que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem da vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor, Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, convosco. Então, Paulo, ele deixa bem claro sobre as questões aqui. Quando ele fala, Deus não deixa se escarnecer, ele fala sobre isso, que aqueles que afirmam ser nascidos de novo e seguidores de Cristo, e que têm o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo deliberadamente semeiam da carne, satisfazendo seus desejos pecaminosos. São culpados de zombar de Deus e de desprezá-lo. Que ninguém se engane, tais pessoas não ceifarão a vida eterna, mas a corrupção, e a morte será eterna. Nós temos uma infinidade de homens, mulheres que são cantores, que são pregadores da palavra, que dizem estar fazendo a obra, mas na verdade são pessoas apenas com o intuito de quererem levar vantagem, de ter um apartamento, de terem avião, de terem comércio grande, de trocarem de carro, viajar para todos os cantos, onde querem somente pensando em dinheiro, onde aquilo que estão fazendo não é de Deus. Nós vemos muito sobre essa questão. Pessoas que muitas vezes cantores, por exemplo, que saem da sua área ali secular, onde cantam músicas com outros gêneros, e quando vêm para o lado cristão, eles não conseguem suportar o que está acontecendo, pois quando estão ali como cantores das suas músicas que vão fechar um contrato, é entrado ali um valor muitas vezes maior do que quando estão para o lado cristão. E eles não suportando isso, eles voltam para a música secular, eles voltam para a vida que tinham antes. Então nós vemos aí que são pessoas que não estão de forma alguma fazendo a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui completando assim: o mundo está crucificado para mim. A cruz de Cristo, que representa a morte horrível que o Salvador sofreu em prol da nossa salvação eterna, passa agora a ser a barreira mediante o qual o mundo está isolado de nós, e nós pelo mundo. O mundo significa tudo quanto se opõe a Deus, a seu reino e a sua justiça. O que nós temos visto nos tempos de hoje? Que as coisas, as facilidades que estão se encontrando no nosso dia a dia, elas têm atrapalhado o andamento de muitas pessoas que se dizem que são pregadores da palavra, que são cantores. Então, quando Paulo cita essa questão, ele está falando sobre isso, que está muito difícil para muita gente que está levando nesta área. Então, está muito complicado nessa área, porque a pessoa ela não está suportando levar essa cruz. E ela acaba se abdicando, voltando para trás e cometer os erros que cometiam antigamente. Nós vemos principalmente jovens, onde eles começam aí com a sua área artística, como cantores, onde eles começam a ter sucesso, mas não conseguem suportar. E logo eles voltam a fazer tudo aquilo que faziam antigamente.
largando as coisas de Deus para trás. E nós temos que ver que Paulo ele está citando essas questões. E aqui ele diz também: os que fazem da cruz de Cristo a sua vida, a sua glória e o seu triunfo, já não estimam e nem amam o mundo com todos os padrões, valores, opiniões, honrarias e modos de vida por eles aceitos. Você percebe que Paulo está citando aqui que uma pessoa que faz sucesso hoje e ela é muito ali bajulada, quando ela sai dessa área secular e vem para a área cristã, ela não terá ali os mesmos efeitos de bajulação, porque dentro da área cristã não é todo mundo que fica ali do lado dessa pessoa, não é todo mundo, não é como era antes. Vai ter barreiras, vai ter dificuldades, pois Jesus deixou bem claro que nesse fundo tereis aflições. Então a pessoa começa ali a ter essas dificuldades e ela percebe que não é mais a mesma coisa. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chaga. Voltamos então para o nosso segundo bloco aqui e vamos entrar no estudo agora do livro de Efésios, onde nós vamos ler aqui o prefácio, a saudação e depois falar sobre o título a partir do versículo 3, que fala sobre as bênçãos de Deus e de Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, as remissões das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tomou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, com que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis,
depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então vamos dar uma parada aqui no versículo 14 e ler as relevantes e fazer os comentários sobre ela. No versículo 1, todo crente fiel em vida somente estando em Cristo Jesus, ele quer dizer assim, que os termos em Cristo Jesus no Senhor, que nele ocorre 160 vezes no escrito de Paulo, 36 vezes somente em Efésios, em Cristo significa que o crente vive e age agora na esfera de Cristo Jesus. O novo ambiente do rendimento e da união com Cristo. Em Cristo, o crente tem comunhão consciente com seu Senhor e nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo, manifesta através dele. Esta comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. Então, Paulo, quando ele fala sobre as bênçãos de Deus para aqueles que aceitam nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro que não vai ser fácil a sua caminhada, a sua ida de fazer tudo aquilo que Jesus predeterminou para você, neste mundo afora. Mas que aqueles que estiverem em Cristo Jesus, com uma nova vida, um novo formato de convivência, esse será sempre uma pessoa feliz, por mais que ele passe por dificuldade, porque Paulo passou por muitas coisas, mas ele era feliz. Ele era uma pessoa que estava contente com tudo aquilo que ele estava fazendo. Por mais que ele estivesse preso, estivesse sendo açoitado, ele não desistia. E é isso que ele está comentando aqui. Você vive em Cristo, você vai passar por muitas coisas, mas será sempre feliz, pois saberá que Deus sempre derramará as bênçãos sobre você, te dando suporte para tudo aquilo que está passando no dia a dia. E ele continua assim: a Bíblia contrasta a nossa vida em Cristo com a velha vida regenerada em Adão, enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pelo pecado, condenação e morte. Nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida do Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna. Então nós estamos vendo aqui que Paulo chega a citar dentro dessa questão aqui nas suas explicações sobre o pecado de Adão. Ele fala sobre essa questão onde Adão acabou sobre o pecado sendo expulso, excluído ali, ele e sua companheira, do local onde eles estavam, que poderiam muito bem estar vivendo debaixo da graça de Deus. E Paulo, ele fala sobre essas questões todas. Adão, ele passou por uma situação, foi condenado a sair daquele local e logo enfrentou ali a questão de ter que trabalhar e logo após ter que morrer. Se tivesse mantido tudo aquilo que Deus havia lhe coordenado, estaria livre de tudo isso. Mas ele fala também que nós que hoje estamos também sobre esse risco, que é de aceitar Jesus, mas também de corrermos o risco de perder a salvação, se continuarmos em Cristo, seremos salvos. E Paulo deixa bem claro sobre isso. Aqui no versículo 4, ele fala também sobre a questão de que nós fomos eleitos, que ele nos predestinou, que ele fala sobre adoção. Ou seja, nós fomos adotados como filhos. Já falei sobre isso aqui nos nossos estudos. Enquanto Cristo é filho direto de Deus, nós somos adotados por Deus como filhos. Somos chamados de filho amado, mas é uma adoção. E não sermos filhos de Deus diretamente, pois somos criação. E isso nós temos que entender. Quando alguém fala, eu sou filho de Deus, não é que ele esteja errado. Não é que ele esteja ali deixando uma declaração errônea. Mas somos filhos por adoção. E aquele que é adotado chama o pai de Senhor e chama-se de pai, que é o que acontece conosco.
sendo adotado, podemos muito bem chamar o nosso Senhor de Pai. Quando Paulo diz que fomos selados com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo é dado ao crente, como a marca, com evidência de propriedade de Deus, ao outorgar-nos no Espírito de Deus na marca como sendo seus. Assim temos a evidência de que somos filhos adotados por Deus. Acabei de falar isso. Acabei de fazer esse comentário aqui. Que nós somos adotados por Deus como filho. E que a nossa redenção é real, pois o Espírito Santo está presente em nossa vida. Podemos saber que realmente pertencemos a Deus, pois o Espírito Santo nos regenera e nos renova, nos liberta do poder do pecado e nos faz consciente de que Deus é nosso Pai e nos enche de poder para testemunhar. Então, Paulo está deixando bem claro sobre essa questão de sermos adotados, de sermos fortes com o Espírito Santo e estarmos sempre presentes ali, buscando, não somente em oração e jejum, a presença de Deus. Ele fala também sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo e seu lugar na redenção do crente é um dos pontos principais dessa carta. O Espírito Santo no crente é a marca ou sinal da propriedade de Deus, que é a primeira porção ou quinhão da herança do crente. É o Espírito da sabedoria e da revelação. Ajuda o crente a aproximar-se de Deus. Edifica o crente como templo santo. Revela o ministério de Cristo. Fortalece o crente como poder do homem interior. Promove a unidade da fé cristã na completa semelhança de Cristo. Entristece com o pecado da vida do crente. Quer repentinamente encher e capacitar o crente e ajuda na oração e na guerra espiritual. Então ele está falando aqui que quando você recebe o Espírito Santo, quando você é batizado, muito mais próximo de Deus você fica. E por que isso acontece? Porque o Espírito Santo, ele vai te abrindo a visão, ele vai abrindo a sua mente, vai fortalecendo o seu coração, porque você consegue perdoar com mais facilidade, você consegue orar com mais facilidade, você consegue jejuar com mais facilidade, você consegue ofertar, dizimar, seja com alegria e não mais por obrigação. E tudo isso faz com que você se aproxime de Deus com mais facilidade. Aqui ele fala também sobre o Espírito Santo, o penhor. Espírito Santo é o penhor, o sinal da nossa herança. Uma primeira prestação ou parcela inicial. Na presente era, o Espírito Santo é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial por conta do que vamos receber no futuro. O que é penhor? Penhor é o que acontece nos tempos de hoje, quando algumas pessoas estão passando por uma determinada dificuldade financeira e levam algo de valor para uma instituição financeira para ser penhorado. Porque você muitas vezes recebe uma herança de um bem material, um anel, uma aliança, uma corrente, algumas coisas ali em ouro, e não uma herdade em dinheiro. Mas como essas coisas têm aquela questão familiar e a pessoa não quer desfazer, ao invés de vender, ela penhora. E com Deus, Paulo está falando sobre essa questão, que o Senhor é o nosso penhor, que Jesus, ele veio com essa graça para ser o nosso penhor. Ele foi uma pessoa que se entregou por nós. Ele veio como carne, veio como ser humano, veio como homem, para estar ali, sendo ele posicionado em tudo para passar as dores, passar as dificuldades, sofrer nossas dores. No versículo 15, ele continua assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade, para que todos os santos não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós também nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, devo tê-lo em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança
nos santos, a qual é sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos sendo a nossa opressão ou operação da vossa do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-se dos mortos e pondo-nos à sua direita no céu, acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu por cabeça da igreja, e qual é o seu corpo e plenitude daquele que cumpre a todos. Então Paulo ele está aqui falando sobre a intimidade que foi criada a ele com o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo não estando andando com ele, diferentemente dos apóstolos. Ele fala sobre essa intimidade que ele teve com Cristo. Ele fala sobre toda essa graça de poder ter falado com Cristo no seu caminho a Damasco, de ter abrido os seus olhos. Ele fala dessa esperança e da vocação que lhe foi concedida para estar fazendo a obra do Senhor. Ele fala principalmente dessa grandeza, de ser escolhido para estar fazendo essa obra. E ele continua aqui falando das orações. A oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todos os crentes que estão em Cristo. Ele ora para que o Espírito opere neles em maior escala. A razão dessa medida maior do Espírito é que o crente receba mais sabedoria, revelação, conhecimento e respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação presente e futura. É o que mais nós pedimos hoje. Hoje o que mais nós fazemos é pedir que Deus e o Espírito Santo possa trazer a vocês, as pessoas, uma abertura de olhos para que vocês não percam a salvação. Por esse motivo nós fazemos aqui não somente o podcast do Roberto, mas também o estudo bíblico, onde você possa deixar de ser enganado, pois há muitas pessoas que não querem que você tenha compreendimento disso daqui. As pessoas não querem que você leia a Bíblia, não querem que você tenha conhecimento. Está terminando aqui o nosso segundo bloco. Fica aí com nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco e vamos iniciar aqui o livro de Efésios. Nesse dia de hoje de estudo, nós concluímos o livro de Gálatas no primeiro bloco. Falamos ali sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e agora nós estamos falando também sobre Jesus. Mas vamos voltar a falar sobre a salvação e a graça, pois Paulo ele volta novamente agora com Efésios, falando sobre não somente salvação e a graça. Paulo ele sempre deixa bem claro em suas cartas que é necessário, hoje que nós vivemos pela graça de Deus, estarmos sempre buscando
a presença do nosso Senhor Jesus, não somente em oração e jejum, mas também fazendo as boas obras. Pois hoje nós vivemos debaixo da graça, e isso é primordial para a nossa salvação. No número 2 ele inicia assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso neste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como a outros também. Então Paulo já inicia aqui falando no capítulo 2 sobre essas questões de como nós vivíamos antigamente, antes de aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele fala também sobre o príncipe das potestades, onde muitas vezes acabamos seguindo ali as coisas erradas que eram colocadas em nossa mente, pois vivíamos na carne. E vivendo na carne, você está seguindo todas as coisas mundanas, todas as coisas erradas, tomando atitudes que são totalmente contrárias à vontade de Deus. Então, Paulo está falando sobre essa questão já nos 2 e 3 primeiros versículos do capítulo 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dá uma parada aqui nesse número 8 aqui, para entendermos um pouco sobre essa questão da graça e do dom de Deus. Hoje nós vivemos pela graça, somos salvos pela graça. E como funciona esta graça que Paulo está citando? É viver em paz consigo mesmo, é saber levar o seu dia a dia debaixo de uma paz, de uma tranquilidade muito grande. E quem consegue fazer isso? Somente aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, adotados, mas filhos de Deus, e que vivem como Jesus viveu, perdoando a todos, em toda circunstância, em todos os momentos, sendo compreensível a tudo que se é dito e se falado, não respondendo rispidamente, não convivendo com brincadeiras, com aquelas coisas maliciosas do dia a dia que nós vemos o tempo inteiro, sabendo nos desviar dos caminhos errados. Viver pela graça é isso, é você compreender que você hoje é uma outra pessoa e você não vai tomar as mesmas atitudes impetuosas que você tomava antes, sendo uma pessoa explosiva, sendo uma pessoa que responde a qualquer um de qualquer forma porque não aceita aquilo que estão falando e levantando a voz de qualquer jeito, explodindo de qualquer forma. Viver pela graça é totalmente contrário de tudo isso. Você começa a ter mansidão. Você vive uma época somente da herança do nosso Senhor Jesus, pois já falou sobre isso, sobre o seu penhor, de estarmos ali somente vivendo pela sua graça, sendo calmos, sendo manso, falando com calma, com tranquilidade, temos pensamentos mais leves, não desejando mal para ninguém. E é isso que Paulo está falando aqui, que nós temos que conviver e viver desta forma. Ele continua aqui, quando ele diz, pela graça sois salvos. Se você viver dessa forma, você terá sua salvação garantida. Vamos continuar aqui a partir do 8, que diz assim, no 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos
feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha o que fala aqui sobre essa questão, onde muita gente vê errado a forma que eu vou explicar agora. Não vem de obras. Ninguém poderá ser salvo pelas obras e boas ações, ou por tentar guardar os mandamentos de Deus, que seguem as suas razões. Todos, não salvos, estão espiritualmente mortos, sob o domínio de Satanás, escravizados pelo pecado e sujeitos à condenação divina. O que Paulo está falando aqui? Ele está deixando bem claro que muitas pessoas veem de outra forma. Tem gente que pensa que o muito fazer dentro da igreja, o muito fazer dentro da obra, vai lhe trazer a salvação. Ah, mas eu faço ali a limpeza da igreja, eu vou constantemente fazer limpeza na casa do meu líder, porque acontece muito isso. Eu gosto de toda sexta-feira participar ali daquele empenho da igreja, onde fazemos lanche, fazemos uma sopa, uma marmitex e levamos para as pessoas necessitadas. Esse fazer a obra, ele não vai te levar à salvação. Esse fazer a obra, viver constantemente dentro da igreja, fazendo as coisas ali de segunda a segunda, deixando a sua família, deixando o seu marido, deixando a sua esposa, se for o homem, o jovem que não tem uma fazer a mais, que não tem uma preocupação a mais, que vive só dentro da igreja, se esquecendo da sua vida como jovem. Isso não é direito à salvação. Você está se abdicando de outras coisas para fazer umas coisas que não vai fazer com que você seja salvo. Seja você um homem, seja você uma mulher, ou seja você um jovem. O muito fazer não vai te dar a salvação. E é isso que Paulo está falando. Não se apegue a tantas coisas dentro da igreja. Ah, mas você está falando para mim então que eu não tenho que ajudar? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que limitar a sua ajuda, que você tem que ponderar, pois você não é o único que pode ajudar. A igreja não tem só você como um membro. A igreja não tem só você que pode auxiliar. Se você pode auxiliar uma única vez na semana, vai dar uma oportunidade para outra pessoa que quer ajudar, porque muitas vezes acontece isso. Ah, se fulano está indo todo dia lá, eu vou lá fazer o quê? Então, às vezes acontece isso. Mas se a pessoa sabe que você só vai num determinado dia da semana, fulano só pode ir na segunda-feira. Então eu posso ir lá na terça ajudar no lugar dele. Pronto. Viu como ficou mais prático? Como ficou mais fácil tomar uma decisão? Então você vê que você consegue limitar a sua atuação dentro da igreja, você consegue limitar dentro da sua família, dentro da sua casa, e não vai deixar ninguém triste, ninguém chateado. Porque com certeza, se você conviver só dentro da igreja, você vai chatear alguém da sua família. Se você for casada, você vai chatear seu esposo. Se você for casado, vai chatear sua companheira. Se você for um filho que não quer fazer nada na sua casa, mas na igreja faz tudo, vai chatear seus pais e sua mãe. Então temos que ter sabedoria. Temos que saber aplicar como vamos dar esse auxílio dentro da igreja. Vamos continuar aqui nessa explicação, que ele diz assim: para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação, ser perdoados do pecado, ser espiritualmente vivificado, ser feito nova criatura e receber o Espírito Santo. Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas. Olha aí, ó. Quanto mais você trabalhar, você será beneficiado. Você vai receber o Espírito Santo. Quanto mais coisa você fazer na obra, não. Não. Então, não adianta você fazer muita coisa achando que você será salvo. Ah, mas eu faço tudo na igreja, então eu serei salvo. Não, não é assim.
O que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé. O dom salvífico de Deus inclui os seguintes passos: a chamada do arrependimento e a fé. Com essa chamada vem a obra do Espírito Santo na pessoa, dando-lhe poder e capacidade de voltar-se para Deus. Aqueles que respondem com fé e arrependimento aceitam a Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebem a graça adicional para a sua regeneração ou novo nascimento pelo Espírito. Então, Paulo está falando aqui que uma pessoa que antes era problemática, uma pessoa que antes só trazia desilusão, tristeza para sua família, a partir do momento que ela recebe o Espírito Santo, a partir do momento que ela se torna uma nova pessoa, ela muda de uma forma tão grande que ela vai ter a sua salvação e vai trazer alegria a seus familiares. Essa pessoa vai parar de beber, vai parar de fumar, vai parar de se prostituir, vai parar de fazer as coisas erradas. É isso que Paulo está deixando bem claro aqui sobre essa questão. Aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo recebem a graça contínua para viver a vida cristã, resistir ao pecado e servir a Deus. Você vivendo dessa forma, você vai resistir ao pecado com muita mais facilidade. Você não vai mais, se for mulher, não vai mais vestir aquelas roupas inadequadas, roupas curtas, que nós vemos aí muitas vezes no inverno, as meninas andando com roupas muito curtas, parece que não sentem frio. Então você vai começar a perceber essa mudança a partir do momento que você aceita Jesus. O crente se esforça em viver para Deus, mediante a graça que nele opera. A graça divina opera no crente dedicado, tanto para ele querer, como também para cumprir a boa vontade de Deus. Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus. Viver pela graça é isso. Viver pela graça é isso. Isso é que é viver pela graça. E você, como você está vivendo no dia de hoje? Como está a sua condição hoje? Você vive pela graça? A sua vida está uma mansidão? Você consegue perdoar com facilidade? Você consegue ouvir uma pessoa, mesmo que ela esteja ali gritando com você, que ela esteja falando alto, que ela esteja querendo mandar em você, e você ter paciência para lidar com essa situação? Paulo está falando sobre isso aqui. Quando nós vivemos pela graça, nós temos que ter sabedoria para lidar com essas questões. E a primeira pergunta que eu faço hoje, que eu sou um novo homem, uma nova criatura, é: o que Jesus faria no meu lugar para que eu não ultrapasse meus limites, para viver debaixo dessa graça? Não ter esse tipo de atitude. Não dá uma reviravolta como eu agia antigamente. E hoje, nesse estudo, eu quero estar orando por você. Mas antes eu lhe peço, a produção está colocando aí para você, a minha rede social, que você possa acompanhar os nossos estudos anteriores, para que você possa estar vendo as nossas explicações passadas e compreender, pois nós seguimos aqui a Bíblia de capa a capa. E todos os livros anteriores, eles já estão nos estudos aí. Você vai ver sempre ali no cabeçalho qual foi o estudo e quando foi feito. E dali você pode ir tirando ali uma conclusão. É um pouco extenso, sim, porque ele leva ali o programa 1 hora de estudo, talvez um pouco menos. Mas é muito gratificante poder assistir todos os vídeos que eu tenho colocado aí. Vale a pena, pois você não achará um conteúdo com maior qualidade, com maior explicação do que essa que eu tenho feito. Muitas pessoas fazem conteúdos com 15, 20 minutos e menos. O meu conteúdo ali é uma explicação mais aprofundada, atingindo cerca de 1 hora. Mas é bem complexo, é bem explicado. E se você tiver paciência para estudar, você vai estar muito mais
aprendendo, tendo um conteúdo desse disponível para você. Então, não perca tempo. Assista meus vídeos desde o começo até o final. Faça o comentário, pois é muito importante deixar um comentário aí. Siga, compartilhe, me auxilie, pois eu preciso de ajuda. Como eu falei já na questão de dízimo e oferta, hoje nós precisamos desses auxílios. A produção está deixando meus contatos aí. Entre em contato comigo, me auxilie com qualquer valor para que esse canal possa dar continuidade nos estudos. Agora eu quero orar por você, pois eu não sei a condição que você está neste momento, mas Deus sabe. Se você puder fechar seus olhos, puder dobrar seu joelho, puder levantar suas mãos para o alto, porque eu não sei como está a sua condição. Faça neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, vivemos pela graça nesse tempo de hoje. E pela graça, ó Pai, precisamos ter mansidão. Precisamos ser mansos em todas as situações que enfrentamos. Precisamos ter calma para responder e conviver com nossos amigos, familiares, vizinhos, nosso local de trabalho. Precisamos ter compreendimento de tudo aquilo que é feito, muitas vezes ao contrário daquilo que nós vemos. Precisamos perdoar. Precisamos abraçar as pessoas nos momentos que elas estão de maior aflição. Precisamos, ó Pai, do Seu Espírito Santo para nos conduzir dessa forma a todo instante, pois viver pela graça é isso, é abandonar o velho homem, é saber perdoar, é saber no nosso comportamento, como nos comportarmos no dia a dia, é saber falar sobre aquilo da Sua palavra e levar àqueles que precisam no momento certo. Por isso eu lhe peço, nos reveste as pessoas que estão nos ouvindo neste momento e assistindo, que sejam usadas por Ti, Senhor. Somos Seus filhos adotados, mas somos Seus filhos. E assim, Senhor, nós Te pedimos nesse estudo. Amém e graças a Deus. Até a próxima semana, assim querendo Deus.